No Evangelho, nós não temos a promessa de ausência de lutas, mas nós temos a certeza da presença de Cristo em meio às nossas batalhas. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Café com Deus Pai comentado. Texto de Romanos capítulo 8, verso 37 diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A ansiedade, as inseguranças e os medos muitas vezes nos fazem pensar no pior. Passamos noites em claro pensando em cenários desastrosos, remoendo erros e imaginando e se. Em diversas situações, parece-nos que o nosso cérebro é o nosso inimigo. Ele é o primeiro a nos acusar e a formular possibilidades ruins. Em certos momentos, parece que nada que façamos pode nos livrar desses pensamentos insistentes, como se eles exercessem domínio sobre nós. O texto escolhido hoje de Romanos capítulo 8, nesse texto Paulo escreve essas palavras em um contexto de perseguição, sofrimento e luta. Ele não está falando para pessoas que viviam dias fáceis, mas para cristãos que estavam enfrentando tribulações, perseguições, passando por momentos de dores e perdas, tendo que resistir à oposição. Mesmo assim, Paulo declara: em todas essas coisas somos mais que vencedores. O Evangelho ele não nos promete a ausência de batalhas, mas garante a nossa vitória em Cristo Jesus. A força do cristão não está na ausência de lutas, mas na presença de Deus em sua vida, em meio a essas lutas. Há algumas lições que eu quero compartilhar com você no devocional diário de hoje. Então convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal, se você gosta de devocional profundo, mas numa linguagem simples da palavra de Deus. A primeira lição é que as lutas elas não conseguem anular o amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? É assim que começa esse texto no verso de número 35. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Paulo está aqui mostrando que o amor de Deus permanece firme mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida. As circunstâncias elas podem mudar, mas o amor de Cristo ele não muda. As pessoas que pensam que Deus as abandonou porque estão enfrentando lutas estão totalmente enganadas. Porém, muitas vezes, Deus está mais perto do que nunca durante as nossas batalhas. A dor pode atingir a sua vida, mas não pode apagar o amor de Deus por você. Será que você pode escrever comigo aqui nos comentários? A dor não pode apagar o amor de Deus por mim. Salmos 34, verso 19 diz: Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas a livra. Há uma segunda lição. Antes de falar sobre ela, convido você a entrar no nosso grupo que nós temos no WhatsApp. Lá eu compartilho os links dos vídeos aqui no canal. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. A segunda lição, então, que a vitória do cristão não depende da própria força. Pois o texto diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo não diz que somos vencedores por capacidade própria. Ao contrário, em Filipenses 4:13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A vitória, irmãos, ela vem por meio daquele que nos amou. O cristão vence não porque nunca caiu, não porque nunca sente medo, não porque nunca chora, mas porque Cristo o sustenta. Quando nossas forças acabam, a graça de Deus continua operando em nós e através de nós. Quem depende apenas da própria força, com certeza vai desistir no meio do caminho. Quem depende de Deus sempre continuará avançando. A terceira lição que podemos enxergar nesse texto é que ser mais do que vencedor é permanecer firme mesmo na guerra. Há um texto de Efésios,
capítulo 6, verso 13, que diz: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Oh, aleluia! Aqui, irmãos, ser mais do que vencedor não significa viver sem batalhas. Significa continuar firme, mesmo quando tudo tenta nos derrubar. Há vitórias que acontecem quando você permanece, quando você não desiste, quando continua confiando, quando continua orando, mesmo cansado, mesmo ferido. O inferno ele tenta desgastar a sua fé para depois tentar destruir a sua vida. Mas a verdadeira vitória não é nunca lutar, é não abandonar Deus durante a luta. Quarta e última lição que eu quero compartilhar com você. Em Cristo, o final da história já está garantido, pois os versículos 38 e 39 desse mesmo verso nos diz: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O cristão luta sabendo que a vitória final pertence àquele que nos amou, a Cristo Jesus. O sofrimento não terá a última palavra. A dor é temporária, mas a promessa de Deus sobre as nossas vidas, ela é eterna. Em Cristo existe esperança até nos cenários mais desfavoráveis, mais antagônicos. O salmista Davi diz: ainda que eu passe pelo vale de sombra e de morte, tu está comigo. Quem está em Cristo pode atravessar a guerra sem perder a esperança do amanhã. À luz desse texto, podemos concluir algumas verdades. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Nenhuma luta consegue separar você do amor de Deus. A graça do Senhor continua sustentando seus filhos. Talvez hoje existam guerras interiores, talvez hoje você se sinta cansado, com medo. Talvez haja lágrimas em meio a esse devocional caindo dos seus olhos. Batalhas silenciosas a qual as pessoas te veem com um sorriso no rosto, mas não sabem o tamanho da dor que está carregando em seu peito. Mas Deus continua dizendo: você não está lutando sozinho. Quem permanece em Cristo descobre forças até nos dias mais difíceis. Só para eu saber que você chegou até esse momento do devocional, declare aqui comigo nos comentários: eu não luto sozinho. Cristo luta comigo. Se você quiser apoiar o canal, você pode enviar uma oferta para a chave Pix que está aparecendo aí para você, ou adquirir o nosso e-book que está aí na sua tela. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Deus te abençoe. Forte abraço.